A descoberta é completamente única. Nós, ter servos de terracota que poderiam, servo-o, eles também encontram a cabeça da terracota, guerreiros. E eles, a equipe arqueológica. A equipe chegou a esta área e começou a você por mais de 2000 anos. O exército de terracota guardou Qin, Shi Huang, o primeiro imperador da China que buscava governar mesmo após a morte. Este é um imperador obcecado por redescobrindo o conhecimento perdido. A ambição é se tornar na vida como o Deus. Mas em 2025, quando a tecnologia avançada de EA estiver disponível, finalmente examinou suas silenciosas legiões de barro. O que foi descoberto deixou os historiadores perplexos, em todo o mundo. Abaixo da superfície jazia detalhes ocultos que poderiam reescrever tudo o que sabemos sobre o seu reinado, o seu poder e sua visão de imortalidade. O exército subterrâneo de Qin Shang, no início da primavera de 1974, a seca, terras agrícolas, nos arredores da cidade de Xi'an, o norte da China começava a ruir. Da seca, o imperador conquistou 6 reinos e unificou a China pela primeira vez em história. Alguns moradores da vila de Xi'an decidiram cavar um novo poço na esperança de encontrar água. Entre eles estava um fazendeiro chamado Yang Jifa. Ele trabalhou através do pálido, argila até cerca de 15 pés de profundidade. Sua pá. Ele bateu em algo duro. No início, achei que fosse telha velha ou quebrada, cerâmica. Depois, uma cabeça de argila do tamanho de um ser humano. Rolou para fora da vala. Mais fragmentos. Seguiram torso, pedaços de sotanete, armadura e pontas de flecha de bronze, reluzindo em a poeira. Nenhum deles poderia ter adivinharam que eles tinham acabado de cortar o telhado de um dos mais surpreendentes sítios arqueológicos na Terra. Um sítio enterrado, exército que havia dormido intocado por mais de 2000 anos. Os agricultores empilharam os fragmentos próximos à borda do campo e algumas das pontas de flecha de bronze foram reunidos para serem vendidos por algumas moedas. A descoberta poderia ter terminado aí se não para Jiao Kongman, um ícone cultural local, funcionário que ouviu rumores de algo estranho, estátuas perto do poço. Ele dirigiu até investigaram. Viram as figuras de barro e reconheceram imediatamente que eles eram algo extraordinário. Jiao começou, recolhendo todos os fragmentos que conseguia encontrar, e notificou a província de Xi, Instituto Arqueológico. Em poucos meses, as equipes de escavação chegaram, e a escala do que eles descobriram forçou a China a construir um complexo museológico inteiro acima. A escavação. Os novos edifícios protegeriam o local da chuva e do crescimento. Multidões de visitantes que vieram vê-lo. Estamos no centro, no coração disto. Patrimônio mundial inacreditável. Quando a primeira vala foi suficientemente limpa para vista, parecia um lugar silencioso. Campo de batalha. Congelado no tempo. Fileira seguinte. Fileira de soldados de barro em tamanho real estava posicionada em formação. Suas cabeças erguidas. Armadura. Esculpido com detalhes precisos. Como se aguardando um comando que nunca chegaria. Venham. Eles estavam virados para o leste. Direção dos reinos rivais. Primeiro imperador da China havia conquistado. Durante o século III a.C. e atrás, eles eram cavalos de barro que outrora desenharam carros de guerra de madeira. A madeira do carro já haviam apodrecido há muito tempo, mas os sulcos no chão ainda marcado, onde as rodas haviam parado. A escala desafiava imaginação. Estimativas modernas situam totalizando mais de 8.000 guerreiros, mais de 100 carros de guerra e centenas de cavalos, distribuídas por várias covas enterradas. Apenas uma fração foi escavada, a maior câmara, conhecida como Poço 1. Med, com cerca de 755 pés de comprimento e um pouco mais de 200 pés de largura. Aproximadamente 100 pés de comprimento e um pouco mais de 100 pés de largura. 153.000
pés quadrados de área de piso, cobrindo cerca de 1/2 acre ou mais de 2 campos inteiros. Os soldados estão em pé sobre um piso a 16 pés de altura, abaixo da antiga superfície do solo, e que o primeiro poço é apenas o começo. Imagine um vasto salão subterrâneo dividido em longos corredores junto a grossas paredes de terra. Arqueólogos descrevem 11 paralelos, corredores que vão de leste a oeste, seus tetos outrora formados por enormes estruturas de madeira, vigas cobertas com esteiras e camadas de junco, de argila compactada, para impedir a entrada de água. Em seu estado original, o Poço 1 teria se sentido do embexio, como um palco coberto, pronto para implantação. Na extremidade leste, encontra-se linha de vanguarda dos soldados, à frente, atacantes. Atrás deles, no centro, fileiras de infantaria blindada resistem por muito tempo, armas. Ao longo das laterais e da parte traseira, as tropas se voltam para fora para proteger os flancos. Está disposto exatamente como um de verdade. O exército se prepararia para o combate. Se fosse um fosso, uma é a grande demonstração de força. Poço. Estratégia de 2 revelações. Fica nas proximidades e contém uma verdadeira formação de armas combinadas. Diferentes tipos de tropas organizadas para trabalhar em conjunto. Escavadores encontraram cavalaria. Unidades completas com cavalos selados. Arqueiros em pé e ajoelhados, pegos no meio. Equipes de tração e condução de bigas posicionadas como se prontos para lutar a partir de seus veículos puxados por cavalos. Carrinhos. As contagens recentes no fosso. 2 incluem várias centenas de guerreiros, aproximadamente 100, cavalos e várias carruagens divididas, em seções distintas como asas de um exército operacional. Alguns dos ajoelhados, os arqueiros ainda apresentavam tênues vestígios de tinta em suas armaduras e calçados quando eles foram descobertos primeiro. Poço 3, menor com cerca de 5.600 pés quadrados, comporta muito menos figuras, mas desempenha um papel especial. Contém apenas algumas dezenas de oficiais e uma carruagem puxada por 4 cavalos, organizado como se estivesse dentro de um comando. Postagem. Os estudiosos interpretam esta câmara como o quartel-general do exército, onde os altos, os comandantes, teriam ficado de pé, dando ordens. As forças dispostas nas cavidades maiores. O Poço 4, descoberto mais tarde, estava vazio. Uma câmara inacabada, sugerindo que o projeto ainda poderia estar em andamento quando selado. Ao contrário dos outros, Poço 3 apresenta danos mínimos causados pelo fogo, e alguns de que seus pigmentos permanecem surpreendentemente vívidos. Graças a essa preservação, oferece a visão mais clara de como todo o exército já teve uma aparência totalmente colorida. Até mesmo, após 50 anos de escavações, o complexo continua a revelar surpresas. No final de 2024 e início de 2025, arqueólogos trabalhando no Poço 2 descobriu particularmente elaborado figura de oficial. Uma oficial sênior em tamanho real, comandante em pé, perto de 2 bigas e vários cavalos. Sua armadura esculpida mostra padrões intrincados e alto, detalhado. O adorno de cabeça indica sua patente. Chinês. Os pesquisadores disseram que números tão altos, status, são extremamente raros. Apenas cerca de 10 comandantes de alto nível foram encontrados, desde 1974. A forma como esses números foram... A quantidade produzida é tão surpreendente quanto o seu número. Cada guerreiro tem aproximadamente entre 5 e 5 metros de altura. 2 e 6 pés de altura e pesa vários, 100 libras. São ocas, mas resistentes. As pernas tinham o formato de argila espessa. Tubos. Os torsos construídos separadamente como conchas grandes. Braços, mãos e cabeças foram criadas como peças individuais. Depois, unidas enquanto a argila ainda estava úmida. Os artesãos alisaram as juntas, esculpiram traços faciais e finos pressionados, detalhes na superfície. Até mesmo unhas, nós de cinto e A costura das placas da armadura foi esculpida por mão. A análise da argila mostra que ela não era apenas solo comum. Cientistas, examinando amostras ao microscópio, identificou uma mistura de perda local. Sua
uma multa. Lodo amarelo comum no norte da China, misturado com minerais como quartzo e kaolin. Loess compacta-se facilmente e seca, para um acabamento duro. O quartzo adiciona textura e força, enquanto o kaolin proporciona suavidade e plasticidade. A mistura foi cuidadosamente preparada, provavelmente em um local centralizado. Oficinas perto do local, depois distribuído às equipes de produção que moldaram e montaram as figuras. O que surgiu não foi obra de um único gênio, escultor, mas de nível industrial. Operação gerenciada pelo Estado durante o século III a.C. Vestígios disso. O sistema permanece visível. Repetição em certas características como as formas básicas de mãos ou cabeças mostram que havia moldes, usado para peças padronizadas. No entanto, depois, uma peça moldada surgia. Um artista faria retrabalhá-lo individualmente. Aqueles com acabamento manual. Os toques garantiam que não houvesse dois guerreiros. Parecem exatamente iguais. Quando você está em pé, em frente a essas figuras, você vê totalmente diferentes linhas de mandíbula, maçãs do rosto, orelhas, linhas de cabelo e até mesmo humores. Alguns rostos, alguns parecem calmos, outros tensos. Alguns narizes, alguns são retos, outros são tortos. É possível até mesmo detectar linhas marcadas nos lábios, que pareciam cicatrizes curadas, para testar se essa variedade é apenas artística ou não. Sabor ou baseado em pessoas reais. Os pesquisadores recorreram a digitalização 3D de alta resolução e máquina aprendizado. O modelo de IA compara milhares de medidas minúsculas, como o ângulo da orelha, profundidade do queixo, ou a forma como uma pálpebra se dobra, e procura padrões que um olho humano poderia. As equipes do Senhor realizaram análises detalhadas de cabeças de guerreiros e descobriram que a orelha, as formas e a assimetria facial são tão importantes, tão específico, que é difícil acreditar que eles foram inventados do zero. O funcionamento. A teoria é que pelo menos parte dos figuras de alto escalão, especialmente oficiais, podem ter sido modelados em indivíduos reais que serviram sob o comando de primeiro imperador. Diferenças na armadura e as roupas também indicam patente e função. Oficiais superiores usam várias camadas de roupa, peitorais e altos ornamentos, capacetes. Os cocheiros são modelados, com bonés de proteção e posturas firmes, adequado para conter a chuva. Homens de cavalaria, usar jaquetas mais curtas e justas, desenhadas para montaria. E arqueiros ajoelhados carregam armadura leve, permitindo que eles se contorçam e foto. Cada postura corresponde a um verdadeiro papel militar. O cinza e o marrom. Os tons visíveis hoje são os que permanecem após a tinta e o verniz se deteriorarem. Quando escavadores primeiro retiraram figuras do solo na década de 1970, eles viram brilhante. Pigmentos ainda aderidos às superfícies, vermelhos profundos do cinnabar, azuis vibrantes e tons de roxo provenientes de minerais à base de cobre, rosa fresco nas bochechas, preto, linhas finas, até mesmo motivos decorativos, pintados nos cadarços da armadura. Entre-os, o pigmento identificado foi o púrpura chinês, também conhecido como Rosho Han. Um sintético silicado de cobre beryllium era um composto projetado. Um dos primeiros pigmentos roxos artificiais conhecidos em qualquer lugar no mundo. Essas cores estavam no topo, fina camada de laca, uma resina natural, extraído da seiva da laca asiática, árvore. Quando aplicado e seco, o verniz forma uma vedação brilhante semelhante a vidro, parecida com verniz transparente. Os artesãos primeiro pincelaram, aplicar laca nas figuras de argila para criar uma superfície lisa e à prova de umidade. Então, pintou-o com pigmentos vibrantes. A ideia funcionou maravilhosamente bem na antiguidade, mas causou um desastre para os modernos arqueólogos. Uma vez expostos ao ar, laca antiga seca e contraída, fazendo com que a tinta descasque quase completamente, instantaneamente.
pesquisadores no início. As escavações assistiram impotentes enquanto a luz brilhava. As cores desapareceram diante de seus olhos, às vezes em até 15 segundos após a exposição. Em poucos minutos, camadas inteiras de pigmento desmoronariam. Isso forçou as equipes a interromper a escavação e desenvolver produtos químicos estabilizadores para preservar qualquer restante cor. Hoje, os conservadores aplicam esses tratamentos no momento em que novas superfícies são descobertas para impedir os últimos vestígios de tinta para impedir o desaparecimento. As armas, descoberto junto com os soldados, complete o quadro de uma luta real. Força. As figuras de barro outrora sustentavam braços funcionais. Mais de 40 mil de bronze. Armas no total, incluindo espadas longas, lanças, alabardas, machados adaga, mecanismos de besta e inúmeras flechas. Cabeças. Bronze. Uma liga de cobre e o estanho era o material de alta qualidade era. A alabarda. Arma de haste, com lâmina saliente. Permitia aos soldados atacar oponentes com uma facada ou gancho à distância. Arqueólogos encontraram feixes de pontas de flecha cuidadosamente embaladas em grupos de cerca de 100. A análise química mostrou que a composição de cada pacote era uniforme, em si mesma, mas ligeiramente diferente do pacote ao lado. Além disso, nas principais câmaras do exército, os arqueólogos mapearam uma rede de fossas interligadas, espalhadas pela mesma área agrícola. Ao longo de centenas de escavações, descobriram carruagens de bronze enterradas com cavalos de verdade, fossas contendo armaduras de pedra e grupos de assistentes e oficiais de barro. Uma fossa retrata até mesmo artistas, acrobatas e homens fortes modelados em movimento, enquanto outra recria uma cena tranquila de jardim com patos, garças e cisnes de bronze dispostos ao redor do que antes era o leito de um riacho, acompanhados por músicos. Essas descobertas revelam que o local foi concebido não apenas como uma demonstração militar, mas como uma versão em miniatura do mundo do imperador, completa com civis, artistas e animais. Então, se este é o exército, quem ou o que eles estão guardando? A resposta está sob um enorme monte que pode ser o túmulo mais mortal já construído. Dentro do túmulo proibido do primeiro imperador. No centro de todo o sítio arqueológico, ergue-se uma enorme pirâmide de terra que parece pacífica à distância, mas aterrorizante quando se compreende o que se esconde sob ela. Ele foi sepultado em um túmulo sob um enorme monte no centro do sítio arqueológico. O monte atinge cerca de 76 metros de altura, aproximadamente a altura de um prédio de 20 andares, e sela o túmulo subterrâneo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Sua base se estende por centenas de metros em todas as direções, formando uma pirâmide larga e de topo plano, cercada por muros de proteção e ruínas de um antigo portão. Tanto registros antigos quanto estudos modernos concordam que a construção deste projeto funerário começou quando Qin Shang ainda era adolescente e continuou por quase 40 anos, de cerca de 246 a.C. a 208 a.C. Relatos históricos indicam que até 700 mil pessoas, entre trabalhadores, artesãos e prisioneiros, foram forçadas a cavar, transportar e construir o enorme complexo subterrâneo e o imenso monte que o isolava do mundo exterior. Escavações a oeste da área principal do mausoléu revelaram valas comuns que os arqueólogos associaram à força de trabalho que construiu o local. Em uma única vala comum, foram recuperados mais de 100 esqueletos. A maioria era de homens jovens ou de meia idade, muitos entre 15 e 40 anos. Seus ossos mostram sinais de forte desgaste físico. Estudos da forma do crânio e do DNA antigo sugerem que esses trabalhadores não eram todos da mesma cidade natal. Alguns vieram de regiões do norte, outros do extremo sul, e alguns apresentavam características totalmente atípicas da área de Shanxi. Histórias posteriores chegam a afirmar que, quando a obra foi concluída, alguns trabalhadores e até mesmo certas mulheres do palácio foram mortos ou enterrados nas proximidades, para que não pudessem revelar o que havia sido construído.
Exames e levantamentos mostram que o palácio subterrâneo não é um único cômodo, mas sim um complexo murado completo, enterrado no subsolo. Em seu interior, há um muro perimetral de tijolos, com cerca de 4 metros de altura. Esse retângulo interno mede aproximadamente 48,5 metros de norte a sul e cerca de 390 metros de leste a oeste. Do lado de fora da alvenaria, ergue-se uma segunda parede de terra compactada com 27 a 36 metros de espessura e altura, criando uma estrutura que envolve a armadura de Koraik. Túneis inclinados descem de cada lado em direção ao centro. No coração de tudo isso, encontra-se a câmara funerária principal, com cerca de 80 metros de comprimento, 50 metros de largura e quase 15 metros de altura. Seu teto fica a aproximadamente 30 metros abaixo da superfície atual do solo. Também foram detectados vestígios de drenos e o que parece ser uma barragem subterrânea, comprovando que o construtor projetou defesas contra inundações. Este não era um túmulo comum. Foi construído como uma fortaleza. O que torna este local extraordinário é que ninguém jamais abriu a câmara funerária central. O túmulo propriamente dito de Qin Shi Huang, a câmara onde se acredita que seu corpo e tesouros repousam, permanece selado exatamente como estava há mais de 2.000 anos. Arqueólogos escavaram toda a área ao redor, descobrindo fossos para carruagens, fossos para cavalos e ruínas do que parecem ser alicerces de um palácio perto do monte. Encontraram músicos, funcionários e os contornos de edifícios inteiros com pátios, dispostos como uma versão póstuma da capital do imperador. Mas a entrada para a câmara central nunca foi violada. Tudo o que sabemos sobre o que jaz sob a colina provém de textos antigos, sondagens geotécnicas e análises químicas do solo e do ar circundantes. O relato escrito mais antigo que descreve o túmulo é do historiador Simáquio, que escreveu no século I a.C., cerca de 100 anos após a morte do imperador, em 210 a.C. Segundo ele, a câmara subterrânea continha edifícios, palácios e torres em tamanho real, repletos de artefatos e tesouros de valor inestimável. Ele afirmava que o interior da tumba recriava o império em miniatura, com rios e mares formados por mercúrio líquido em movimento. O teto, segundo ele, era pintado com constelações e as estrelas do céu noturno, enquanto o chão abaixo mapeava as montanhas e vales da China. Ele descreveu defesas mecânicas, bestas preparadas para disparar automaticamente contra intrusos e lâmpadas que queimavam indefinidamente, feitas com a gordura de uma estranha criatura marinha que ele chamava de homem-peixe, possivelmente uma baleia. Durante séculos, estudiosos debateram se tudo isso era verdade ou apenas lenda. Mas a ciência moderna continua encontrando evidências intrigantes que corroboram as palavras de Simon. Um dos detalhes mais perturbadores sobre este lugar é o mercúrio. O mercúrio é um metal líquido prateado que permanece fluido à temperatura ambiente e libera vapor venenoso quando evapora. Leituras modernas confirmaram a alegação de Simeon sobre rios e mares de mercúrio dentro da tumba, e os resultados são assustadoramente precisos. Testes de solo ao redor do monte revelaram níveis de mercúrio muito acima do normal para a região. Em algumas amostras, o solo continha cerca de 1.440 partes por bilhão de mercúrio, e pesquisas posteriores encontraram pontos com concentrações acima de 1.200 partes por bilhão. Sobreviveu à queda da dinastia Qin e continua muito viva nos dias de hoje. Para efeito de comparação, o solo típico dessa região geralmente apresenta concentrações de partículas na ordem de dezenas a centenas de partes por bilhão. Cientistas chegaram a testar o ar usando um sistema a laser chamado LAIR, absorção diferencial, capaz de detectar gases específicos à distância. Eles mediram o vapor de mercúrio no ar acima do monte em cerca de 27 nanogramas por metro cúbico, em comparação com a média regional de 5 a 10. Essas leituras mostram que o mercúrio está literalmente vazando do monte neste momento, infiltrando-se pelas rachaduras, apesar de a tumba estar selada. Essa contaminação não provém da indústria moderna. Os níveis de mercúrio seguem o mesmo padrão detectado em levantamentos anteriores, realizados com décadas de diferença, e as concentrações mais elevadas coincidem com a localização onde se espera encontrar a câmara funerária principal.
Estudos que rastreiam a origem do metal apontam para antigas minas de cineábaro, especialmente aquelas na região de Xunyang, que estava sob controle da dinastia Qin. O cineábaro, um mineral vermelho brilhante, composto de sulfeto de mercúrio, era comumente refinado para extrair mercúrio. Pesquisadores acreditam que vastas quantidades desse minério foram extraídas e purificadas para o sepultamento do imperador, possivelmente ultrapassando 100 toneladas métricas, mais de 90 toneladas de metal líquido. Isso tornaria o conteúdo de mercúrio da tumba maior do que a maioria dos derramamentos industriais modernos. Na China antiga, o mercúrio não era apenas decorativo. Acreditava-se que ele possuía energia vital. Alquimistas em círculos reais o misturavam em remédios e poções destinadas a conceder imortalidade. Se a câmara realmente contém canais de mercúrio líquido, então o ar aprisionado em seu interior é tóxico. Uma única abertura poderia liberar vapores que danificam os pulmões e o sistema nervoso em minutos. Abrir a tumba sem preparação poderia ser fatal. O mercúrio é apenas parte da razão pela qual as equipes modernas se recusam a escavar diretamente na câmara. Outro motivo é a preservação. Uma tumba que permaneceu selada por mais de 2.000 anos é um mundo à parte, com um equilíbrio único de ar, umidade e pressão. Assim que esse selo se rompe, o oxigênio invade o local. A umidade se altera e objetos frágeis podem colapsar, desbotar ou apodrecer em segundos. Esse é o primeiro túmulo imperial no centro do que se acredita ser o maior complexo funerário. Os conservadores do mausoléu admitiram que, atualmente, não existe tecnologia capaz de estabilizar instantaneamente um espaço tão grande no momento em que é aberto. Há também o perigo de armadilhas e colapso estrutural. Pode parecer uma lenda, mas tem fundamento na engenharia real daquela época. O relato de Sema Qian descreve bestas automáticas instaladas para atirar em intrusos. Armas daquela era podiam matar facilmente a curta distância. Embora a madeira e a fibra que outrora as alimentavam já tivessem se deteriorado, os mecanismos de gatilho e os parafusos de bronze poderiam permanecer presos no solo sob imensa pressão. Radares modernos e varreduras magnéticas detectaram zonas com alta concentração de metal e corredores estreitos, que se assemelham a pontos de estrangulamento, em vez de passagens abertas, possivelmente projetados para retardar invasores e forçá-los a caminhos confinados. Mesmo que as armadilhas mecânicas tenham falhado há muito tempo, esses corredores demonstram um planejamento de defesa intencional. E além de qualquer armadilha, a própria estrutura física da tumba representa um perigo. Os construtores antigos usavam vigas de madeira maciça para sustentar seus tetos. Após 2.000 anos enterradas sob toneladas de terra, algumas vigas podem ter apodrecido ou enfraquecido. Um único túnel mal construído ou uma vibração podem causar o desabamento de partes da câmara sem aviso prévio. Outro problema raramente discutido é a água. O monte fica perto da base do Monte Lee, onde o lençol freático se encontra a aproximadamente 30 metros abaixo da superfície. Se alguém perfurasse esse sistema sem compreender completamente sua estrutura, o resultado poderia ser catastrófico. Lama e água subterrânea poderiam invadir e destruir o interior em minutos. Você já viu o tipo de tumba que ele construiu. Agora, vamos falar sobre o tipo de mente que constrói algo assim. A mente do primeiro imperador da China. No século III a.C., o que hoje chamamos de China não era um único país. Era uma guerra entre 7 grandes estados que passaram gerações se destruindo mutuamente. Cidades caíram e foram incendiadas. Alianças se desfizeram da noite para o dia. Assassinatos eram comuns, e a sobrevivência dependia da suspeita. Em meio a esse caos, surgiu um garoto chamado Yin Jiang. Ele se tornou rei do estado de Qin por volta dos 13 anos. Conforme foi crescendo, fez o que ninguém antes dele jamais havia feito. Seria possível eliminar completamente os senhores feudais, unindo o mundo inteiro. Ele conquistou todos os estados rivais, um após o outro, em uma série de guerras brutais, que terminaram em 221 a.C. Quando o último inimigo se rendeu, ele abandonou o antigo título de rei e criou um novo para si, Hongd, que significa imperador. Ele se declarou Qin Shi Huang, que significa o primeiro imperador de Qin. E a partir daquele momento, haveria apenas um trono no mundo, e ele pertenceria a ele. Para ele, vencer as guerras não era a verdadeira vitória,
Manter o que havia conquistado? Sim. Isso significava controle absoluto, não apenas sobre soldados e território, mas também sobre pensamentos, memórias, dinheiro, tempo e até mesmo a linguagem. Este é o exército de Terracota. 8.000 guerreiros enterrados há mais de 2.000 anos. O nome de seu estado, Qin, é a origem da palavra ocidental China. O nome perdurou porque seu projeto para a China perdurou, mesmo após o colapso de sua própria dinastia. Governantes posteriores copiaram seu modelo. Um imperador acima de todos, comandando um sistema unificado que alcançava todos os cantos do país. Como manter um novo império unido, quando ontem eram 6 reinos hostis que o desprezavam? Apagando suas diferenças. Qin Shi Huang impôs um conjunto único de regras para todos. Antes dele, cada antigo reino tinha sua própria moeda, seu próprio sistema de pesos e medidas, até mesmo sua própria escrita chinesa. Ele os forçou a se alinharem. Uma moeda, um padrão de medida, uma escrita oficial, um código de leis. Pode parecer burocrático, mas foi revolucionário. Se todos os eixos das carroças tivessem a mesma largura, todas as carroças caberiam nos mesmos sulcos. Se todas as estradas tivessem a mesma largura, exércitos e comboios de grãos poderiam se deslocar para qualquer lugar sem demora. Os registros dizem que ele ordenou que as estradas se espalhassem a partir da capital como raios de uma roda. Vastas rodovias estendiam-se em linha reta por quilômetros, permitindo que mensageiros e tropas se deslocassem rapidamente entre as províncias. E ele era inflexível em seu governo. Qin Shi seguia um sistema que hoje chamamos de legalismo. O legalismo parte do pressuposto de que as pessoas não são guiadas pela bondade. Elas se comportam porque a lei as assusta mais do que a desobediência as tenta. Nesse modelo, o Estado redige regras claras e severas. As afixa para que todos as vejam e as aplica sem piedade. A obediência garante recompensa. A rebeldia acarreta punição. Os nobres não herdavam mais seus cargos. Os governadores eram nomeados pela corte central e destituídos caso falhassem. O território foi dividido em comendas e condados que respondiam diretamente ao trono. Isso pôs fim ao antigo padrão feudal, no qual senhores da guerra locais enriqueciam e se separavam. Cerca de 8 anos após a unificação, em 213 e 212 a.C., sua corte iniciou uma campanha contra o que considerava livros perigosos e ensinamentos desleais. Seu chanceler, Li Si, argumentou que escritos antigos sobre reis anteriores e estados rivais incentivavam comparações que poderiam alimentar rebeliões. Assim, obras de história e filosofia que não se alinhassem à linha oficial deveriam ser destruídas, com exceção de cópias lacradas nos arquivos imperiais. Textos sobre medicina e agricultura foram poupados por serem considerados úteis. Relatos de historiadores antigos dizem que centenas de estudiosos que protestaram foram executados. O objetivo era controlar o pensamento. Se existe apenas um passado oficial, então só pode existir um futuro, e este pertence a ele. Qin Shi Huang também promoveu sua própria lenda por todo o império. A partir de cerca de 219 a.C., ele lançou grandes inspeções em seu novo reino. Escalou montanhas sagradas, ofereceu sacrifícios como um rei-deus e deixou inscrições esculpidas em pedra. Os textos alardeavam que ele havia unificado tudo sob o céu, esmagado rebeldes, fixado fronteiras e restaurado a paz. Após a unificação, ordenou que uma peça de jade de valor inestimável fosse esculpida no selo sagrado do reino. Sua inscrição dizia: tendo recebido o mandato dos céus, que o imperador tenha uma vida longa e próspera. O selo não era mera decoração. Era a prova de que o direito de governar havia sido concedido a ele e passaria para quem o possuísse em seguida. Dinastias posteriores lutaram por ele durante séculos, como se fosse a própria alma da China. Mas, apesar de todos os seus triunfos, havia um inimigo que ele não conseguia subjugar: a morte. Com o passar dos anos, Qin Shi Huang ficou obcecado pela imortalidade. Para ele, morrer não era natural, mas sim uma derrota. Magos e alquimistas da corte lhe falavam de ilhas distantes no Mar Oriental, onde viviam seres imortais. Duas vastas forças de igual tamanho se enfrentam, e o destino da China está em jogo. Uma delas, Xu Fu, tornou-se central na lenda. Um alquimista e marinheiro que teria liderado expedições em busca do elixir da vida.
Por volta de 219 a.C., o imperador enviou Xufu com frotas, tripulações, artesãos e milhares de jovens para trazer a poção de volta. Ele retornou apenas com histórias, monstros marinhos, sábios reclusos e a desculpa de que precisava de mais navios. Na segunda viagem, ele desapareceu completamente. Algumas lendas afirmam que ele chegou a outra terra, se estabeleceu lá e se autoproclamou rei. O imperador se recusou a desistir. Ele convocou mais mestres de métodos, antigos especialistas em ocultismo, e bebeu todas as misturas que eles prepararam. Muitos de seus elixires continham mercúrio. Hoje, sabemos que o mercúrio é um veneno que ataca órgãos do cérebro, causando tremores e paranoia. Os historiadores agora acreditam que esses mesmos tônicos da imortalidade contribuíram para sua morte em 210 a.C., quando ele desmaiou durante uma de suas viagens de inspeção. Ele tinha apenas cerca de 49 anos. Apesar de todo o seu poder, sua dinastia desmoronou quase instantaneamente após sua morte. Quando ele faleceu, sua morte foi mantida em segredo. Seu principal ministro, Li, e o único da corte forjaram ordens, suprimiram o herdeiro que ele parecia favorecer e instalaram um filho mais novo que pudessem manipular. Em poucos anos, rebeliões irromperam por todo o império. Em 206 a.C., a dinastia Qin chegou ao fim. Do dia em que se coroou o primeiro imperador até a revolta final, sua dinastia durou pouco mais de 15 anos. Mas não foi em vão. A dinastia seguinte, a Han, manteve intacta a estrutura básica de seu sistema. Um imperador, uma burocracia, uma autoridade centralizada que se estendia por vastas áreas. Eles preservaram grande parte de suas leis e de sua estrutura administrativa. Porque funcionava. Por quase 2 milênios após ele, o governo chinês seguiu seu modelo, um único trono reinando sobre tudo sob o céu. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias inacreditáveis.